Seleção brasileira, os jogos contra Equador e Colômbia, que é o par de jogos que a gente vai ter dia 31 e dia 5 de setembro. O Brasil já está classificado, Júnior. O Tite convocou, tem o Luan, que a gente já até falou dele, o Cássio. Esse momento que ele vai ter de agora até o final das eliminatórias vai servir de campo de observação, segundo você acha, para ele fechar o grupo, ou a coisa ali está praticamente azeitada, 80%, 70%, faltando pincelar um ou outro jogador? Não, o time titular está praticamente, eu acho que já definido, quer dizer, no momento. Né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, né? Quando a gente vai ter a Copa do Mundo. Mas acho que essa definição em relação... você tem 23 jogadores, eu acho que 15, 16 ele já definiu. Vão ter aqueles jogadores que vão cair de rendimento, vai depender, inclusive, desse momento, e vão ter jogadores que, no momento da Copa do Mundo, vão estar voando. Aí vai ficar muito difícil ele não convocar, né? Basta você lembrar em 94, né? Quando o Raí era capitão e titular da seleção, que ele chegou na Copa do Mundo, ele estava caindo, mas caindo, não tecnicamente, no problema físico. E terminou depois do primeiro jogo, o Parreira tendo que tirar o capitão do time. E aí eu acho que o Tite, pela coerência, por tudo, ele vai ver exatamente essa condição de todos os jogadores. Não acredito que a gente possa ter tanta surpresa, a não ser que, vamos dizer, um jovem desse aí faça coisas do arco da velha, que ele vai ser obrigado a levar, mas acho que está praticamente a equipe definida. Acho que a dúvida maior, para dizer a verdade, é em relação aos goleiros, entendeu? Porque você tem muitos bons goleiros, o Alisson está voltando, né, jogando como titular na Roma, coisa que não vinha acontecendo, e isso dá uma condição maior para ele, porque mesmo não jogando, ele já era titular, jogando, quer dizer, o ritmo é outro, é melhor. Algum dos três você acha assim? Porque, engraçado, em relação ao goleiro, eu acho que não há nenhum excepcional, tipo assim, indiscutível. Eu acho que a briga ali é boa, né? Porque são três, né? Normalmente se leva um goleiro mais jovem. Sim. Que é já visando uma preparação para o futuro, né? Mas eu acho que se você jogar a camisa na mão de qualquer um desses daí que tem ido ultimamente, tanto o Everton como o Diego Alves, como o Cássio está indo como agora. O Cássio, quer dizer, são todos goleiros. Ainda bem, né? Que o Brasil hoje tem uma escola de goleiros, e a gente vê inclusive a quantidade, o próprio Ederson que está jogando futebol inglês agora. É uma quantidade de goleiros acima da média, como jamais o Brasil teve, de ótima qualidade. Eu acho que vai estar bem entregue. Existiu a preocupação do Ederson, do fato de ele não estar jogando. Mas eu acho que jogando, acho que dificilmente ele pega essa vaga. Júnior, Neymar no Paris Saint-Germain. Muita gente considera que, enfim, obviamente foi a maior transação do futebol mundial, da história do futebol mundial, enfim... esquecendo um pouco a parte de cifras, obviamente que ela é importante. Mas não é somente uma transação esportiva. Eu estive na Itália há 2 semanas atrás e vi um estudo de uma revista econômica, que eles falavam exatamente o valor que eles investiram no Neymar é de um fundo, e é 0,05 do fundo. Você imagina a potência que existe esse fundo, entendeu? Então a coisa foi feita visando muito mais no futuro. O Neymar não vai funcionar somente com fora de série que ele jogando no Paris Saint-Germain. Ele vai servir de embaixador para o Qatar e para o Paris Saint-Germain, coisa que já está acontecendo, entendeu? Porque eles estão visando a Copa de 2020, alguma coisa. Porque eles precisavam desse suporte. O Neymar vai ser esse cara que vai dar. Existiu uma preocupação do próprio Tite, de todos nós, em relação à sua adaptação. Mas ele vai estar já com 5 brasileiros. Sim, melhor do que isso é impossível. E a gente já viu como é que ele está solto jogando, entendeu? Quer dizer, isso traz, eu acho que uma tranquilidade muito grande para o Tite. Esse jornal dizia o seguinte, que em 3 anos, entre 3 e 4 anos, tudo que foi investido já vai ter retornado e já começa a dar lucro antes mesmo da Copa do Mundo do Qatar. Impressionante essa informação que o João está trazendo. Está vendo o jornal italiano? Porque eles foram buscar todos os detalhes a respeito da transação, como ela foi feita. E do grupo investidor, porque um grupo. Esse grupo é uma potência, tanto que eles estão correndo atrás do Mbappé por uma cifra ali, pertinho do que foi gasto com o Neymar. Entendeu? Eles são realmente muito fortes. Mas a coisa foi feita como um negócio.
Não é somente o lado esportivo que está contando. Entendeu? Tem muitas outras coisas envolvidas e, naturalmente, o Neymar, pelo que a gente vê, ele está muito feliz. Né? Eu acho que isso, de consequência para nós brasileiros e principalmente para a seleção brasileira, isso é um ganho muito grande. E a gente vê uma tendência que ele, sendo o cara do Paris Saint-Germain, num campeonato que não é um campeonato, digamos, meio que diluído com grandes clubes, a gente vai ver de repente uma polarização do próprio Paris Saint-Germain com o Mônaco, que vai tentar mais um campeonato. Você tem no máximo 4 equipes que disputam sempre, né? Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, o Mônaco e o Lyon. E o Lyon, que nos últimos anos está bem abaixo da época quando o Juninho estava lá, que disputava realmente e brigava. Mas mesmo assim, eu acho que você vai jogar uma Liga dos Campeões. Tem isso. Né? A Champions, ela te dá a possibilidade de você medir a tua capacidade com os grandes clubes europeus, principalmente depois que você passa a fase de grupo, quando começa o mata-mata, que só tem jogão, não tem um jogo que você diga assim, esse jogo aqui é mais ou menos. Não é mais ou menos, não é tudo, são todos clássicos, todos eles com dificuldade, onde, quer dizer, aqueles que têm um poderio econômico muito grande, caso de Barcelona, Juventus, Real Madrid, Bayern de Munique, estão sempre brigando. Por quê? Porque compram os melhores jogadores, botam ali. E talvez isso tenha sido, talvez não, certamente também foi um pensamento, eu acho que da direção do Paris Saint-Germain. Júnior é um cidadão do mundo do futebol, assim, é idolatrado, não tem só a idolatria da torcida do Flamengo, a gente sabe disso. Ele até mesmo agora falou que teve na Itália, ídolo do Torino, ídolo do Pescara. Novidades por lá? Você que passou um período na Itália, viu alguma coisa de novo? Futebol italiano? Eu fui ver, até por curiosidade, o jogo da Copa Itália, que foi Pescara, que está na segunda divisão, e a Triestina, que está na terceira divisão, na Série C. Eu saí no primeiro tempo, não deu para ver não, porque estava realmente, o nível estava incrível, mas tem que se levar em conta que estavam na fase de preparação, quer dizer, era somente um mês que estavam se preparando, quer dizer, estão agora começando a entrar no esquema de jogo. Na Série A, a gente já viu a primeira rodada, a gente vê que os clubes fizeram bons investimentos, né? A Roma esse ano parece que vai brigar mais, o próprio Milan, que fez bons investimentos. Eu não falo nem de nomes, eu estou falando de reforços pontuais que as equipes precisavam para poder fazer. A Juventus continua sempre sendo a rainha de tudo, por quê? Porque é o único clube italiano que tem seu próprio estádio. O Milan está tentando construir. Há uns 6 anos atrás eu comentava com o colega Luiz Roberto, né, dizendo a Juventus comprou um estádio. A Juventus vai voltar a ser uma das rainhas da Europa, porque os espanhóis, cada um tem o seu estádio, os alemães, cada um tem o seu estádio, e os italianos não têm, porque os estádios são das prefeituras, quer dizer, existe um esquema entre eles para que sejam usados, né? Mas a partir do momento que a Juventus fez seu estádio, fez uma pesquisa com os torcedores para saber como eles gostariam que fosse construído o estádio, tudo isso fez com que ela tenha uma receita absurda, e não é à toa que papou os últimos campeonatos italianos, todos eles com uma tranquilidade absurda. E brigou 2 vezes, né? Perdeu as 2, mas exatamente. Brigou na Champions as 2 vezes. Tem engraçado que tem gente que acha que o time só não... Eu meio que discordo, mas que é o estilo do Alegre. O estilo do Alegre não é muito alegre. Se não tivesse um outro treinador, Mas ele pegou uma batata quente que foi exatamente vindo do Antônio Conte quando se transferiu para o Chelsea. Né? O Massimiliano Allegri foi jogador do Pescara durante 2 anos. Na sua época? Não, ele veio depois de mim, ele é bem mais novo que eu. E o Max conseguiu manter um nível de atuação da Juventus, fazendo com o material humano que ele tinha, jogar um futebol bem interessante, né? Quer dizer, a chegada do Higuaín, o descobrimento do Dybala, que infelizmente nas finais da Liga não jogaram. Foram 2 jogadores importantíssimos na campanha toda. Nos 2 jogos finais, foram jogos onde eles não tiveram rendimento, de consequência a Juventus caiu.